Meus amigos, minhas amigas, vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através do livro Vinha de Luz. Enfim, Vinha de Luz. Abrindo aqui ao acaso, caiu para nós outros no dia de hoje, neste exato momento, nesse livro Vinha de Luz, do Chico, caiu aqui no capítulo 4. Emmanuel dá o título de fé. Então vamos ver qual é a informação, qual é a instrução que Emmanuel nos dá através do Chico sobre o que se entende por fé, como se realiza a verdadeira fé. Ele começa com uma passagem, através de uma passagem bíblica, que está em Marcos. Se você tem a Bíblia, vá lá, pega a sua Bíblia e abra lá em Marcos 4,19. E tem 4 do versículo 19. E essa passagem bíblica diz: mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Então só aqui já requer uma reflexão da nossa parte, nessa passagem bíblica que está em Marcos 19. Que está aqui os cuidados desse mundo, quer dizer, a correria que a gente faz nesse mundo, né? Através dos enganos, correndo atrás dos enganos da riqueza. A riqueza é engano, porque a gente chega aqui sem nada e vai voltar sem nada, então é engano. E as ambições de outras coisas, como casa, bens materiais, casa de campo, casa de praia, né? Entrando, quando isso entra na gente, sufocam a palavra que fica infrutífera. Por isso que Jesus falou: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Todo o resto vos será acrescentado. Então, se a pessoa vive na terra especificamente para viver confortavelmente, né? Apesar de merecermos, ninguém nos proíbe de viver confortavelmente. O que a gente não pode é se desequilibrar e acabar com a nossa saúde para conseguir esse conforto, né? Os bens materiais. Porque isso aí vai impedir, o nosso foco fica nisso, e isso vai impedir que a gente esteja receptivo às emanações que vêm do alto, do nosso próprio anjo de guarda. Então, em cima dessa passagem bíblica, vem Emmanuel, através de Chico Xavier, e vai nos dizer: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Olha só, a árvore da fé viva, a fé viva, ela não cresce no nosso coração miraculosamente, não. Vamos ver por que ele fala isso. Igual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Ou seja, Deus dá tudo para nós, mas é imprescindível, ele não prescinde do esforço da criatura. Por isso que ele falou: ajuda-te que eu te ajudarei. Nós temos que fazer a nossa parte. É aquilo que a gente sempre fala aqui: Deus não dá felicidade nem paz para ninguém, não. Tudo isso são conquistas individuais. Se Deus tivesse que dar felicidade para mim, ele tem que dar para você e para todo mundo. Não é assim. Cada um conquista sua felicidade e sua paz. Porque é dano que se recebe. Na lei de Deus tudo é permuta. Buscais e acharei, pedi e obtereis. Batei e abri-se-vos-á. Tudo é permuta. Aí ele continua aqui: qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Tá vendo? Tem que colocar água, tem que colocar no sol. Tá vendo? Qualquer planta útil reclama especial atenção. E tem que regar, tem que cuidar, né? Senão ela não desenvolve. Aí ele fala: é indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja o cinza que se destina. Tá vendo? Muito bem. Então, em tudo existe uma programação, né? A conquista da crença edificante, não é serviço de menor esforço.
A conquista da crença edificante. Né? Então, para a gente conquistar uma fé ou uma melhora íntima, né? ela não é serviço de menor esforço, requer muito esforço. Né? A gente vai crer sem nada fazer? Não dá. Aí ele fala, a maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tá vendo? Então aqui ele fala, a maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada por alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Não. Não é assim. Cada um conquista a sua felicidade, a sua ascensão espiritual, o seu progresso material. Ele continua, isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior. A sublime virtude, ou seja, a sublimação dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, né, é construção do mundo interior. É construção do mundo interior. Né? Então, a minha sublimação de sentimentos, eu me tornar uma pessoa melhor, essa conquista não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. Através de esforços inauditos que a gente tem que fazer para transformar o homem velho num homem novo, para transformar a mulher velha numa mulher nova. É assim que funciona. É de dentro para fora. A nossa verdadeira felicidade é de dentro para fora. A nossa paz é de dentro para fora. Aí ele continua. Deus não pode fazer por nós. Está até escrito aqui. Por quê? Digamos que eu esteja desempregado, precisando trabalhar. Eu tenho fé em Deus, mas eu não saio de casa para procurar trabalho. Deus vai trazer a cesta básica na minha casa? Não vai. Eu tenho que me esforçar. Aí ele continua. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres de parceria com enganos e ambições inferiores torturam o campo íntimo à maneira de vermes malfeitores atacando a obra. Olha só que coisa fantástica, tá vendo? Vamos raciocinar sobre isso. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres. Quais são as nossas excessivas? Quais são as nossas excessivas ansiedades terrestres? É aquela pessoa que vive para trabalhar, vive para juntar dinheiro, faz o maior sacrifício para juntar dinheiro, para comprar algo que é importante para ela, um terreno, uma casa, um apartamento. Esse excesso é que impede a nossa evolução espiritual, a nossa melhora íntima. Por isso que eu vou repetir, não se faz possível a realização, nossas realizações íntimas, né, de evolução, quando excessivas ansiedades terrestres de parceria com os enganos e ambições inferiores torturam o campo íntimo à maneira de vermes malfeitores atacando a obra. É isso que dá. Quando a pessoa vive para juntar dinheiro, a pessoa vive em função de coisas materiais, né, dos seus prazeres, e aí complica. Aí ele continuou. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. Então a gente tem que adubar o nosso coração. A terra não tem que ser adubada para evoluir, para progredir, para frutificar. A terra precisa de adubo, mas o nosso coração também. E aí, como é que nós estamos adubando o nosso coração? É uma pergunta que o Evangelho faz que você, sua própria consciência, responde para você. Qual o tipo de adubo que você está dando para fortalecer o seu coração? Porque o que a gente vê aí é pessoas tensas, principalmente nos dias de hoje, na vida profissional, hoje tem que se cumprir metas. E o que eu mais vejo na minha vida são pessoas com depressão, jovens com depressão, porque não conseguem alcançar a meta. E aí, como é que fica? É dessa forma que nós estamos adubando, fortalecendo o nosso coração? Jovens tendo infarto por causa da vida material, por causa de equívocos, escolhas equivocadas,
Aí dá nisso. Né? Vou repetir aqui. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. Então a gente tem que adubar o coração. Temos que aprender o que faz bem para o meu coração. Não é? Não é o que faz bem para a minha satisfação. Nós temos que colocar isso na nossa cabeça, pessoal, pelo amor de Deus. Nós não estamos aqui na Terra para satisfazer, não é? As nossas necessidades que ocorrem através de nossa satisfação. Não é para satisfazer a satisfação, mas é para satisfazer o coração. O coração. Essa que é a grande verdade. Seria mais ou menos assim. Digamos que eu peguei férias. Eu peguei férias para descansar. Acontece que na minha casa tem um parente doente que precisa do meu socorro, dos meus préstimos. E aí? O que eu vou fazer? Eu tenho que escolher. Ou então eu passei a criar um animal dentro de casa, um cachorro, por exemplo. Eu conheço muitas pessoas que deixam de viajar porque não tem ninguém para tomar conta do cachorro. Aí é que tá. E conheço centenas de pessoas que colocou o parente no asilo por causa disso. Porque tirou a liberdade da pessoa. A pessoa quer viajar com sua esposa, com sua família, e não pode. Nas suas férias. Porque tem um parente para cuidar. Aí coloca no asilo. Como conheço um rapaz que ele renunciou a tudo, ao lazer dele, quer viajar com a esposa, quer sair com a esposa, até para ir numa padaria, para ir num restaurante almoçar, não vai, porque tem que cuidar da mãe com mais de 90 anos de idade. Então, se a pessoa faz esse sacrifício para ficar com aquele parente, filho de Deus, que Deus ama, ela está satisfazendo não a satisfação dela, a vontade dela, ela está satisfazendo o seu coração, fortalecendo o seu coração, e Deus vê isso com bons olhos. Essa é a verdadeira caridade. Essa é a verdadeira caridade. Muito bem. É imprescindível a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Tá vendo? Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros. Tá vendo só como são as coisas? Então nós temos que cuidar do nosso coração, mas existem também ervas daninhas que podem prejudicar o fortalecimento do nosso coração, como por exemplo, maus livros. Se você lê um mau livro, um filme erótico, aí ele continua. As opiniões ociosas. Então, se você participa de um círculo de amigos ou amigas e começa com um assunto obsceno que não tem nada a ver, também vai fazer mal para o coração. Bem que não vai fazer. As discussões excitantes. Então, toda discussão excitante sobre política, sobre futebol, sobre isso, sobre aquilo, se é excitante, é uma erva daninha para o coração. O coração vai ficar acelerado a troco de nada, de assuntos infrutíferos. Eu continuo. O hábito de analisar os outros antes do autoexame. Então, o hábito que a gente tem de analisar os outros, julgar, fazer um comentário infeliz, antes de a gente fazer isso conosco mesmo, isso faz mal para o nosso coração, é uma erva daninha. Aí ele fala, ninguém pode, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Então, esse é um ensinamento da noite de hoje, para que todos nós possamos fazer uma reflexão, não é? E nos conscientizarmos efetivamente, não é? Sobre a necessidade de fortalecer o nosso coração com a fé viva na verdade absoluta. Que o Senhor Jesus nos abençoe a todos.